Olá, estudantes do sétimo ano. Eu sou o professor Bruno, sou professor de História. Na aula de hoje a gente vai trabalhar a habilidade EF07HI15, que é discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. Os objetivos dessa aula são entender e diferenciar a escravidão na antiguidade, a servidão medieval e o escravismo moderno. Também compreender como o processo de fim do escravismo brasileiro contribuiu para o racismo estrutural. Na antiguidade, a escravidão ela funcionava de uma maneira completamente diferente do sistema escravista que a gente conhece aqui no Brasil. Lá, os seres humanos não eram usados como mercadoria. As pessoas eram pegas como escravo ou por dívida ou em guerras. Já a servidão medieval, ela não é um sistema de escravidão, apesar de parecer, mas o que diferencia ela é a questão de ter uma certa liberdade. O servo, ele trabalhava para o seu sustento e para o sustento da sua família, mas em grande parte o trabalho era voltado para o senhor feudal. E o escravismo moderno é o escravismo que aconteceu na América, particularmente aqui no Brasil, onde as pessoas eram trazidas para cá para ser comercializadas, vendidas como um produto. Aqui tem algumas imagens. Elas eram mandadas para trabalhar nos engenhos de cana. Elas vinham no porão de navios que navegavam da África para o Brasil, dentro das casas grandes, no meio das cidades, trabalhando de diversas maneiras, de graça, sofrendo açoites e tudo que é de mal. O processo de fim da escravidão no Brasil, ele acontece de maneira lenta e gradual. Aqui tem uma pequena cronologia desse processo, que vai de 1850 a 1888. Começa com a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro, mas não impede a comercialização interna no Brasil. Em 1864, entre 1864 e 1870, acontece a Guerra do Paraguai. Uma das propostas para aumentar o exército, a monarquia ela propôs o quê para os escravizados? Colocar eles na guerra. Após a guerra, eles receberiam a liberdade. O que acontece é que, durante a guerra, a maioria dos mortos, dos soldados mortos brasileiros, eram justamente os escravizados. Em 1870, chega a lei do sexagenário. Quando a pessoa chegava aos 60 anos, ela tinha liberdade. Porém, tinha uma coisa aí. A média de vida de um escravo no Brasil era de 35 anos. Então, pouquíssimos chegavam aos 60 anos. No ano seguinte, veio a lei do ventre livre. Foi mais uma lei para dar liberdade, iniciar a liberdade dos escravos. O que significa? Nessa lei, o bebê nascia livre, só que a mãe ainda era escrava. Então, consequentemente, ele se mantinha escravo do mesmo jeito. Por fim, tem a Lei Áurea, em 1888. Ela é que dá a liberdade final, a liberdade de fato para os escravizados. Porém, ela tem diversos problemas. Ela não previu uma indenização a esse povo que foi escravizado. O povo foi solto no mundo, à própria sorte, na miséria e na marginalidade, contribuindo assim para o começo do racismo estrutural. Aqui tem uma atividade reflexiva, análise desta obra. Esse quadro se chama Redenção de Cã, e ele foi pintado nessa época, o fim da monarquia, o fim da escravidão, o início da república, no momento que o Brasil vivia uma atmosfera de embranquecimento da nação. E aí eu faço um questionamento para vocês. Por que a senhora mais velha aparece agradecendo? Ela está aqui no canto e ela está com as mãos erguidas para os céus e agradecendo. E lembrando da questão do embranquecimento, o que dá para perceber nessa imagem? Ela é uma senhora bem negra, provavelmente escravizada, ex-escravizada, tinha uma filha que já não era tão negra, que era casada com um homem branco. E eles tiveram um neto que é branco. Então o que ela está agradecendo aqui? Que ela embranqueceu a família dela. Apesar de parecer uma coisa muito
chocante, para a época isso era comum. O racismo estrutural. O racismo estrutural ele está presente na sociedade quando o preconceito e a discriminação racial encontra-se enraizado na estrutura social, dando privilégios a determinados grupos em detrimento de outros. No nosso caso, seria o quê? Os escravizados, eles foram marginalizados. Automaticamente, até os dias de hoje, eles se mantêm, assim, em grande parte, marginalizados pela sociedade. Por fim, vamos relembrar alguns conceitos dessa aula. A gente falou sobre a escravidão na antiguidade e como que ela era, a servidão medieval, como que ela era, a escravidão moderna, o fim do escravismo no Brasil e o racismo estrutural. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.